Opa, oi, eu sei que tem muito tempo que eu não apareço nesse canal, muito por opção própria, por desanimação de querer gravar, mas hoje eu resolvi de fazer um vídeo só, e não é qualquer barulho de fundo, de escutarem de alguma cravada, porque justo no momento que eu resolvo gravar vai cair o mundo, mas enfim. No vídeo de hoje eu vou tentar abordar uma história, quer dizer, não é história, eu vou como sempre abordar um livro, um resumo de um livro, só que hoje vai ser uma pegada um pouquinho diferente, eu acho que já perceberam como, pelo maneira como tá, mas o livro que a gente vai falar hoje vai ser sobre A Metamorfose, que é um livro de Franz Kafka. Este livro, ele aborda a história de Gregor Samsa e da sua família. Gregor, ele trabalha numa empresa, ele é uma pessoa que pega o produto da empresa dele para oferecer para outras empresas. Por exemplo, imagina que tu é um desenvolvedor de chip de computador. Aí tu vai lá, tu passa tipo na Intel e na AMD para oferecer teu chip. Mais ou menos seria essa ideia. Ele sair da empresa dele para oferecer o produto da empresa dele, no caso, obviamente, para outras empresas. Só que essa história ela começa de uma maneira muito engraçada, podemos assim dizer, que o Gregor, simplesmente num dia, ele acorda de manhã, no horário normal dele, pra ir trabalhar. Só que quando ele percebe, ele virou, simplesmente do nada, o livro não dá explicação nenhuma, ele vira um inseto gigante. Tipo, a gente não sabe qual que é um inseto, mas eu falo muito brincando que ele virou uma barata gigante. Ele virou tipo um inseto. E a partir desse momento a gente começa a comer a maneira como a família dele e ele foram se adaptando à nova forma dele. As primeiras páginas do livro, o livro é consideravelmente curto, ele é só tipo a dificuldade dele se levantar da cama. E o mais engraçado e talvez preocupante, podemos assim dizer, não talvez, isso é bem preocupante no caso, é que a primeira preocupação que ele tem não é o ponto de ele ter virado um inseto, é que ele tá atrasado pro trabalho. Ele tipo, começa a se perguntar aqui, ele sei lá, ele já acordou, acho que era 6h40. Tipo, ele começa a pensar aqui, às 7h20 ele já perdeu o primeiro ônibus, que era das 7, às 7h30 ele conseguiu pegar um ônibus pra chegar lá às 8. Daí até que aparece, tipo, acho que o representante da empresa, não sei se é o dono da empresa em si, na casa dele, tipo, já passou toda a dificuldade dele conseguir levantar da cama, tipo, é só umas 5 páginas dele tentando sair da cama, até que ele consegue se jogar, ele se machuca um pouco, porque, tipo, ele não tá acostumado, ele tem que se acostumar com suas novas pernas, suas patas. E quando ele tenta se explicar pro gerente, meio que, né, ele não vai entender nada, já que ele virou um inseto, e o gerente simplesmente só ignora a nova forma dele e ele simplesmente só leva uma demissão na cara. Daí, a partir desse momento, a gente começa a acompanhar como que a família dele vai se adaptando a isso. Ele, depois que o gerente sair da casa dele, é obrigado a voltar pro quarto e basicamente a história gira em torno de ele ficar sozinho, trancado naquele quarto, porque não tem como ele sair e ele tem que se adaptar à nova maneira como ele tá. A principal pessoa da família que começa a cuidar mais dele nesse primeiro momento seria a Gretchen, que é a sua irmã, no caso. Não cheguei a perguntar. A família é composta pelo Gregor, a Gretchen, o senhor e a senhora Samsa, que são os pais deles e a gente não sabe o nome porque não é citado no livro. A Gretchen, ela oferece, tipo, as comidas pro Gregor, ela sempre abre um pouco a porta e coloca a comida lá. Ele acaba por não gostar muito de comida fresca, já que ele é um inseto, então ele prefere as comidas mais, tipo, podres. O principal problema enfrentado nesse começo, depois da que Gregor virou um inseto gigante, é que ele era a única fonte de sustento para a família. Ou seja, ele era a única maneira que a família tinha para trazer renda para casa, porque ele era o único que trabalhava. Sua irmã era muito nova, seu pai era não bem aposentado, ele tinha uma loja, só que essa loja tinha falido. E é até apresentado no livro que, tipo, eles tinham meio que uma reserva de emergência, para assim dizer, um cofrinho guardado com dinheiro, que eles poderiam usar para se sustentar por alguns meses, só que acabou que todos os família tiveram que arrumar um emprego, novamente. O pai dele começa a ter que atuar no banco, se não me engano, é num banco. A sua irmã, ela começa a trabalhar como atendente de uma loja, e a mãe dele começa a trabalhar como uma pessoa que faz, tipo, reparos, remendo de roupa para uma outra loja. Como eles moram em um apartamento, eles pensaram até em se mudar deste apartamento. Porém, não seria possível porque como que eles iam transportar o Gregor sendo um inseto gigante?
Então, uma das saídas, além de todo mundo trabalhar na casa, foram eles alugar um dos quartos. Porque aparentemente o apartamento deveria ter 4 quartos, já que teria um problema do Gregor, o que o Gregor tá trancado e o que os pais dele vivem. Por conta da necessidade de todos terem que arrumar algum serviço pra casa, pra, tipo, poder ajudar a gerar renda pra família e tudo mais, a Gretchen acaba não tendo muito tempo pra poder cuidar do Gregor, assim podemos dizer. Porque, como ela tem que trabalhar, acaba que, por vezes, ela só larga a comida lá pro Gregor e retira no final da noite, nem, tipo, notando se ele comeu mesmo a comida, se ele fez alguma coisa igual, se, tipo, ele tocou na comida, no caso. E tem também que o quarto dele acaba por não ser mais limpo, já que ela era a única pessoa que limpava o quarto dele. Porque a mãe dele não tinha muito coragem de ver a situação de como ele estava e, tipo, o pai dele aparentemente não ligava muito pra ele. Muito por conta disso, de, tipo assim, o Gregor não comer direito, ele tá só, tipo, no meio da sujeira, essas coisas assim, ele acaba ficando mais fraco, mais solitário, e a gente percebe como a família vai se afastando dele. E esse livro ele traz muito uma visão filosófica de, tipo, até onde o amor na família, ou, tipo, de qualquer pessoa pode ir, sem levar em consideração, tipo, a função dessa pessoa na família, ou seja, o papel dela. Porque todos viam uma importância pro Gregor na família porque ele era a única fonte de renda da família. Mas depois que ele, tipo, perdeu esse posto, depois que ele virou um inseto gigantesco, ele começou a ser, tipo, deixado de lado e muitas vezes ignorado pela família. Até que chegou no final do livro, a gente descobre de maneira mais triste que, tipo, o Gregor acaba por morrer. Porque, tipo, ninguém meio que ligava pra ele e nem cuidavam dele. Isso acaba sendo uma salvação pra família em classe, porque, tipo, por conta deles terem que ficar naquele apartamento com o Gregor, porque não teria como eles ir no apartamento, nem como transportar o Gregor, eles tinham ele como um fardo pra família. Então, esse livro basicamente só traz a ideia, ele só faz o questionamento pra nós mesmos de, tipo, até onde o amor por alguém, ou, tipo, o amor por alguém. Então, basicamente, esse livro ele só traz a ideia, o questionamento e a visão da gente fazer refletir, no caso, de até onde o amor por alguém pode ser baseado apenas na sua utilidade, ou na sua função no meio da família. Porque, simplesmente, nenhuma pessoa deve ser levada em consideração, tipo, ela só pode receber amor por sua importância. Só pelo, tipo, papel que ela faz. Só porque, tipo, ela coloca dinheiro na mesa. Todos devemos ter amor e compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente pelas pessoas mais importantes, como nossos amigos, nossos pais e nossa família. Então, basicamente, seria isso no vídeo. Espero que tenham gostado desse estilo meio novo. Eu pretendo trazer mais vezes para alguns livros que sejam mais simples de abordar, os livros que sejam mais curtos e provavelmente uns livros que tenham mais a pegada filosófica. Eu acredito que o vídeo pode não ter ficado tão bom, eu posso não ter abordado tão bem porque eu inventei de fazer sem roteiro nenhum. Mas enfim, espero que tenham gostado, deixe seu like, deixe um comentário. Se quiser fazer críticas, pode fazer, eu tô sempre aberto para elas e até uma outra hora. Eu prometo manter maior frequência nesse canal.